Oiê! Estamos aqui de novo com o nosso 18º MarqueCast. E claro, com ela, Jéssica Marquesano, que tem 5 anos de experiência em desenvolvimento humano, é especialista em autoestima, mentora emocional, uma das coautoras do livro Mulheres que se Amam e também a CEO da Marquesano Treinamentos. Olá, Jéssica, seja bem-vinda. Obrigada, Tudo é um bem? prazer estar aqui na rede. Hoje, o nosso tema hoje da rede é a arte de se refazer. Então, nós vamos falar o que seria sobre o que? Ser resiliência. Esse é o nosso tema também, resiliência. Iremos abordar aqui como ser mais resiliente. E a primeira pergunta, nada mais e nada menos, Essa bucha. é a bucha. É o que é ser uma pessoa resiliente. Eu gosto muito de começar com desengravidando as palavras. Sabe? Então, eu acho que é interessante, é importante a gente saber o que a gente tá falando. Porque tá na modinha. Tem que ter resiliência. Eu sou resiliente. Tá muito na moda, né? Sim, as pessoas não sabem muito nem o significado da palavra. Exato. E ficam utilizando muito a palavra. É. Então, resiliência é aquela capacidade de se refazer com facilidade, mesmo em situações adversas. O que é isso, Jéssica? Foi difícil. Então, pensa lá no bambu, nosso amigo bambu. Ele é super resiliente. Por quê? Vem o vento, ele vai. Quando passou, ele volta e ele volta na mesma estática que ele estava. Agora pensa o coqueiro. Coqueiro, zero resiliência. Tem coqueiro na praia que a gente vê que ele faz um L assim. Por quê? Porque o vento bateu e do jeito que ele bateu, ele ficou. E ele não volta mais. Então, resiliência é essa habilidade de se recompor, de se refazer, voltar para o seu estado normal. É como se você fosse se alinhar ali. As mães de crianças autistas vão saber muito sobre resiliência. Por quê? Porque o autista, ele precisa se autorregular. Na verdade, nós todos nos autorregulamos, mas é muito mais visível em pessoas que já têm uma síndrome do que a gente vê isso em nós mesmos. Mas a gente também faz isso. Então, todo mundo faz isso. Que é se autorregular. Mas a mãe dessa criança, ela percebe mais. Porque ela sabe como ele se autorregula. Então, tem criança que, quando ele está nervoso sobre a crise, ele age de uma forma. E aí, ele, para se autorregular, às vezes ele começa a se balançar. Ou ele se sacode. Tem uns que são mais agressivos, se mordem. Então, depende. Mas o que ele está buscando ali? Ele está buscando fazer igual bambu. Voltar pro lugar e aí acalmar. Por isso que você nunca tem que interromper uma crise de uma criança. Você deve acolher e deixar que ele acalme. Porque aquilo é uma regulação, tá? Ele sendo resiliente. Ele está sendo resiliente. E aí, o que é legal para resiliência, né? É você saber lidar com esse balanço. A resiliência é aquele famoso jogo de cintura. Ela é muito além do que flexibilidade. Que as pessoas falam, qual é a diferença de flexibilidade de resiliência? Flexibilidade é o quão você é flexível, quanto é mole. Só que, por exemplo, se eu pego um aço, aqueles assinhos de pão, sabe aqueles lacres? Sim. Você vira pra cá, você vira pra lá, ele consegue. Ele é flexível, mas tem uma hora que ele faz o quê? Ele depena, né? Ele quebra. Ele quebra. Porque ele é flexível, ele não é resiliente, ele não tem a capacidade de voltar pro anterior. Você está movimentando, moldando aquilo que precisa ser moldado. Você está moldando para aquilo que precisa, mas ele não consegue voltar, porque ele já foi. Diferente do resiliente. Ele está aqui, ele sabe a essência. Uma pessoa resiliente, ela está aqui, ela tem a essência dela, ela consegue navegar em vários ambientes, mas ela consegue voltar para o habitat dela natural, como se nada tivesse acontecido, porque ela tem resiliência. Entendi. E assim, o que você acha que contribui? Quais são as contribuições que você acha que tem que ter uma pessoa
com resiliência? As características assim, de uma pessoa resiliente. Isso, Quem é resiliente tem certa flexibilidade. O que eu falo muito para as pessoas, né? Que as pessoas falam assim, nossa, eu acho que você é resiliente, você se dar bem com as situações e tal. A resiliência, ela é uma prática, assim como qualquer outra coisa da vida, que você vai praticando a capacidade de você ir e voltar, e buscar esse autorregular, que eu falei para você que todo mundo tem essa autorregulação, né? E as características para você ter isso, primeiro, eu vou voltar para ela. Autoconhecimento. Sim. Você tem que saber realmente quem é você e aonde você pertence. Qual é o seu lugar? Porque como que eu vou voltar para um lugar que eu não sei qual onde? Entende? É mesmo. Não dá. Não dá para voltar para um lugar que eu não sei para onde eu tenho que ir. Então, a primeira coisa é se autoconhecer. Então, eu me conheço e eu sei qual que é a minha essência. Eu consigo navegar em vários lugares sabendo que eu estou aqui, esse é o lugar, eu me posiciono dessa forma, mas essa não é a minha essência. E quando eu quiser, eu volto para a minha essência, né? Então, assim, do trabalho, por exemplo, aonde você é muito cobrado, é um ambiente que você é muito cobrado, resiliência. Por quê? Porque você tem que se refazer o tempo todo. É um momento que você demorou, sei lá, quanto tempo para fazer um trabalho e alguém olha na sua cara e fala, isso tá uma merda. Não está bom, sabe? É nesse nível. E como que eu busco resiliência para ir para esse lugar horrível de agressividade, Sem mas ser agressivo. voltar para o meu lugar? Então tá, o que seria melhor para você? O que eu posso fazer para que eu possa alcançar excelência aqui? O que você deseja que eu alcance aqui? Então, nesse momento, você não está se rebaixando, você não está se humilhando, porque a gente começa a sofrer. Ai, que humilhação. E você ser resiliente não significa que você não vá sofrer. Quanto mais resiliente você fica, você diminui esse time que você fica aí nesse tempo entre me refazer e lutar contra isso. Sabe? Você vai diminuindo. Quanto mais resiliente você fica, você... Claro que se alguém falar pra mim, seu trabalho é uma bosta, eu não vou sorrir. E eu não vou falar assim, tá, o que você vai querer que eu faça? Eu vou falar, tá bom, então o que você quer que eu faça pra melhorar? Vai sair meio agressivo também, mas pelo menos já vai sair algo, tá bom. O que você quer que eu melhore? Não vai ser assim, eu só sei fazer isso, eu não sei fazer nada, porque muitas pessoas iriam pra esse outro lado. Esse é o meu máximo. Eu não consigo mais. Eu não sei nada. E não dá. Não dá pra fazer desse jeito que você quer. Não, tá bom. Tá bom. Então tá bom. O que você quer que eu faça? O que você espera que eu entregue aqui? O que não ficou legal que eu preciso ajustar? Para de chorar pelo leite derramado. Gente, já foi esse tempo. Uma pessoa resiliente não sofre passado. Não sofre. Ela olha, tá bom. Agora, tá. O que você quer que eu faça? E se refaz e volta pra sua essência. Porque não é porque ele achou que tá uma merda que seu trabalho é uma merda. Não ficou bom sobre a luz dos olhos dele, porque ele não estava alinhado à expectativa com você. Mas não é sobre o seu trabalho. Muitas coisas que acontecem conosco é muito mais, às vezes, muito das pessoas e muito mais da gente mesmo. Isso é verdade. Quando a gente entrega pro outro, é muito mais sobre nós. Quando a gente recebe do outro, é muito mais sobre ele. Então, assim, o quanto você é empática comigo é o quanto você reflete isso pra mim. Não é, eu sou empática com a Jéssica porque a Jéssica é legal comigo. Não. Eu desperto alguma coisa em você. Isso é importante, gente. A gente projeta o tempo todo coisas e pessoas em outras pessoas. É o quanto eu desperto algo em você que você devolve pra mim aquilo que você tem. Não é o que eu te dei. Que você me deu, Não é. Então, não esperem que o outro... eu vou tratar com gentileza. Gentileza gera gentileza, claro. O clima é como se fosse o canal, né, da TV que a gente fala. Verdade. O clima vai te proporcionar isso. Isso é verdade, isso é fato. Isso é um fato. Só que não espere que você vai ser gentil com alguém e a pessoa não vai ser grossa com você. E quando ela for grossa com você, não é porque você foi gentil com ela. É porque ela só sabe ser grossa com as pessoas. É sobre ela, o que ela tem nela, não é você. Onde é que eu errei? A gente fica assim, onde que eu errei?
Onde que... Isso não é ser resiliente. Resiliente não é sobre isso. É sobre eu vou até o lugar que eu preciso ir e eu volto para minha origem com muita facilidade. Quanto mais eu fizer esse trabalho, mais fácil vai ficando, entendeu? Por isso que é o tema do nosso Marquecast hoje é a arte de se refazer. Né? E já partindo aqui para a quarta pergunta, né? Em meio a tudo isso, em todos esses desafios, em meio a toda essa tribulação, em que devemos nos ancorar para ter mais resiliência? Partindo aí de toda esse contexto de desafio, de ter uma pessoa ali que tá ali, ai, não gostei, ai, tá uma porcaria isso aqui, em meio a todos esses desafios da vida, né? Como que você se ancora? Em que você se ancora para ter resiliência? Eu vou falar de mim. Isso. Primeiro. Eu me ancoro em Deus. Deus é minha âncora para tudo na vida, para minha força, para qualquer coisa que eu for fazer, ele é primeiro. Mas, se você for pensar aqui administrativamente, eu quero pensar no meu trabalho, eu quero pensar como que eu posso ser mais resiliente, talvez no relacionamento, você precisa ter um propósito maior, muito maior do que qualquer coisa. Por isso que eu coloco Deus, porque maior que Deus ninguém, pelo menos para mim não. Então, se eu coloco Deus, fica fácil voltar. Fica fácil ir também. Porque eu sei que ele vai estar lá. O barco vai navegar. Entende? Agora, se eu coloco um propósito fraco, ele vai cair. Agora, vamos supor, eu estou num processo lá, eu vou falar as dores da rede, tá? Eu estou num processo de emprego, carreira, eu quero subir na carreira. Como que eu posso ser resiliente para uma carreira? Então, seu foco é carreira. Seu foco é sucesso, seu foco é ser gestora, seu foco é ser líder. E para de pensar que eu quero ganhar mais. O ganhar mais tem que ser consequência do trabalho que você faz. É isso. Quando você ficar procurando dinheiro em relacionamento, dinheiro em trabalho, dinheiro em amizade, dinheiro, ele nunca vai ser seu. Porque o dinheiro, ele é consequência. Consequência de quê? De uma relação bem feita, consequência de um trabalho bem realizado, consequência de um relacionamento saudável. O dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. Ele é o meio e não o fim. Não, vou fazer só por... Para. Porque a galera, ela pensa que tem que achar tem que ser rico. Ai, ele é bonitinho, mas ele é pobre. Ai, ele nem é bonito, ele é super legal, romântico, me trata bem, mas ele é pobre. Quem é mais pobre do que ele é você. Que tá querendo buscar no relacionamento amoroso finanças. Começa a pensar sobre isso. Até no trabalho. Jéssica, mas é claro que se trabalha pensando no valor. É claro, eu tenho valor. Eu não vou trabalhar em qualquer lugar para ganhar qualquer coisa, porque eu sei o quanto que eu estudei, o quanto que eu me dedico, o quanto o meu trabalho vale. Eu sei qual é o meu valor. É muito diferente sobre salário. Entende? Quando você souber o seu valor, você vai entender. Para de correr atrás de salário. É sobre valor. Valor. E o salário vai ser consequência. Consequência de quê? Do quanto você vale. O quanto realmente você vale. Tá? Então, para de correr. Então, vamos pensar aqui. Tô na carreira. Jéssica, vamos lá, voltar pro foco. Eu tô na carreira, eu quero ser resiliente pra pegar aquele cargo, mas meu gestor é um pé no saco. É controlador. Porque a gente tem também... Gente, a carreira é feita de pessoas. Pessoas são seres humanos, frágil, erra, super normal. Meu gestor é controlador. E como que eu faço pra subir, né? Se o meu gestor é controlador. Seu foco, seu propósito não tem que estar em subir de cargo. Seu propósito tem que estar em ter uma carreira melhor. Em ser um profissional de sucesso. Quando você vai pensar que você vai ser um profissional de sucesso, não importa se você vai ser sucesso na sua área que você está fazendo, ou num cargo maior, ou sendo CEO de uma empresa, você vai ser uma profissional de sucesso. E como que eu tenho que fazer para ser uma profissional de sucesso? Como que eu faço para ser resiliência? Eu busque a sua excelência. A sua. É excelência, não é perfeccionismo, tá? O que é excelência, Jéssica? Eu fazer melhor o que eu já faço bem. É isso. Então, na carreira, como eu me torno resiliente buscando a minha excelência.
focando em mim, esquece o outro. Mas minha chefe é controladora. Faz o seu bem feito, que outra chefe vai buscar você. Só faz o seu. E aí depois você me conta. Se não der resultado, tá fazendo errado. Certeza. Outra dica pro relacionamento. Como que eu posso ser resiliente num relacionamento amoroso? Lembra que existem uma pessoa do seu outro lado que é criado com culturas totalmente diferentes que a sua. Totalmente. O que você entende sobre vida é diferente do conceito que o seu cônjuge entende, ou o seu parceiro, ou a pessoa que você quer. Então, como que eu posso ser resiliente no relacionamento? Qual é o propósito maior? Relacionamento amoroso saudável. O que é saudável para o meu relacionamento amoroso? Estar sempre bem com ele. Quero brigar? Não, né? Não quero. Ninguém quer brigar. Então, o foco, o propósito é sobre isso. Então, toda vez que vier uma contenda, toda vez que vier uma coisa, eu vou lembrar que eu quero ter um relacionamento amoroso saudável. Sou eu que tenho que buscar. Quando você faz, quando você muda, o seu mundo muda. Quando você começa a fazer, o seu parceiro vai fazer também. Vai fazer também. É igual uma mulher que fala assim pro marido: ai, mas eu vou pra missa. Mas você nunca vai pra missa. Eu quero que você vá perguntar lá na minha casa, pro Pedro, quantas vezes que eu obriguei ele pra igreja. E ele vai responder pra vocês assim: 0. E hoje ele vai. Por livre e espontânea vontade. Mas quantas vezes eu acordei de madrugada pra orar pro meu marido ir pra igreja? Eu perdi as contas. Eu perdi as contas. E hoje? Mas hoje ele vai. Mas por quê? Porque o meu foco era um relacionamento saudável. Não era discutir com ele. E se a missa, ir para a igreja, me fazia bem, como é que eu posso chegar em casa discutindo e obrigando alguém a ir? Não, ele vai ver a minha mudança. Quando ele vê a minha mudança, ele vai ir. Porque ele vai ver que é bom. E hoje ele sabe que é bom. E hoje ele indica para um monte de gente. Mas por quê? Tem que viver. Você tem que viver. Experienciar. Você tem que experienciar. Assim como no seu trabalho. Quando você começar a viver, viver a sua excelência, viver ser boa, não tem que não repare. Não tem que não repare. E se você quiser viver uma vida com muita resiliência, o melhor livro para você encontrar tudo isso é a Bíblia. Na Bíblia, todos aqueles que passaram, todos os profetas que vieram, mulheres, muitas mulheres, tem quantas mulheres? Ruth, Sara, Ana, todas tiveram uma experiência, uma resiliência incrível, incrível, né? E o Senhor também fala muito de resiliência no Novo Testamento. Então, a Jéssica falando aqui do Pedro, né, do esposo dela, eu também passei por isso, só que eu era a outra, né? Ela era a calma, eu era o contrário. Eu brigava porque ele não ia. E aí ele falava: eu ir, ó, como você vai para diz que vai para a igreja e olha como você volta. Você volta eu assim? não quero eu não quero ir nesse lugar. Eu não quero ir para esse lugar. Então, como ela disse, né? Vai ter essa experiência sendo resiliente e essa experiência não tendo resiliência. Então, tem uma passagem que eu gosto muito, eu vou pedir licença aqui para falar, que é sobre Jonas. Jonas, ele não teve resiliência, o Senhor chamou ele várias vezes. E quando ele estava lá no ventre da baleia, aí ele teve essa resiliência, aí ele entendeu o que era ser resiliente. Então, isso é só uma pequena história, mas tem muitas incríveis lá, né? E nós estamos aqui hoje para poder contar para você como que você pode trazer isso para a sua vida. Então, primeiramente, Deus. Deus, ele é a base de tudo. Jesus, para mim e para a Jéssica, que nós compartilhamos da mesma religião, é tudo na nossa vida. Eu comecei a ver muitas transformações, ela também começou a ver muitas transformações na vida do marido dela, da família dela. E isso é ser resiliente. Então, eu, algum tempo, fui o coqueiro, né? A Jéssica era o bambu, era o coqueiro. E nós duas fomos ali unindo forças. Nós somos amigas, para quem não conhece a nossa história, nós somos amigas desde a infância. Então, nós fomos ali fortalecendo uma a outra. Uma vez ela chegou em mim, uma vez eu fui a pessoa que falava para ela, que ela que falava para mim que meu dia tinha não sei quantas horas, porque ela falava assim para mim: como que você consegue acordar 4 horas da manhã para rezar o rosário? Eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Aí eu falei: não.
Se você quiser, você consegue. Ela pegou aquilo para ela, então ela foi resiliente. E hoje ela acorda primeiro que eu. Ela é a pessoa. Então, assim, é ser resiliente, é andar com as pessoas certas, né? No nosso podcast, né, o 17º podcast que tá lá no nosso canal, vai falar para você sobre isso, sobre autoconfiança, sobre você adquirir. Então, vai estar tudo ligado, né? É aquilo, Deus é a cabeça e nós somos o corpo. Então, tudo tem que estar em movimento. Então, Jéssica, obrigada, né, mais uma vez aqui por estar aqui presente, mas mesmo assim elas querem mais dicas adicionais, o que você puder deixar aqui de adicional sobre resiliência, sobre onde buscar, coisas que elas possam fazer isso diariamente estar vivendo essa resiliência com elas, com a família, no trabalho, aonde elas for transparecer isso na vida delas. Dessa vez, não é uma decepção, mas eu vou dizer assim. Geralmente eu trago, tem um passo tal, faz não sei o que lá, pega o caderno, anota, não tem pega caderno. Porque resiliência não é fórmula de bolo. Você tem que estar aberto para fazer e para ser. Então aqui, durante a nossa conversa, a gente já foi falando como é que a gente pode galgar isso. E não tem mais, Melry, infelizmente, não tem mais. De bolo. Quando a gente faz assim, autoconfiança, não sei o que, você fala assim, você tem uns passo a passo ali, você segue, né? Sim. Que se você não tiver determinação e foco também não vai adiantar de nada, mas tudo bem. Ainda tem um step by step ali, tem uns passos ali para você fazer. Só que para resiliência, não. É muito do querer, né? Eu preciso querer, compreender a mim e ao outro e ter um propósito maior. Quando eu tenho um propósito maior e eu me conheço, tenho um propósito maior. Então, eu sei que, mesmo que me joguem para cá, esse é o meu propósito. Eu vou estar alinhado, eu vou para cá, pensando aqui e volto para cá, para quem eu sou. Né? Então, é sobre isso. E aí, o que eu vou pedir? O de sempre. Curte, compartilha, comenta. A gente gosta muito e não é só sobre gostar disso, né? Meu canal não é monetizado, esse conteúdo é totalmente gratuito. É para que esse conteúdo possa ir para muito mais pessoas e possa fazer a diferença na vida de alguém, tá bom? Muito obrigada. Gente, quero agradecer mais uma vez você, Jéssica, por esse conteúdo tão rico, tão maravilhoso, né? Eu amo sempre estar aqui e a toda oportunidade a gente poder trazer o nosso Senhor Jesus, né, na nossa conversa, porque isso é o que valida estarmos aqui hoje, porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui hoje. Sim. Trazendo tanto conteúdo bom, como a Jéssica disse, vai lá, curte, compartilha, comenta, para que mais pessoas possam alcançar e ter um começar, né? E viver isso, que é a arte do refazer. Como que eu me refaço? Como que eu posso dar o primeiro passo? Então, vai lá, gente. Tem muitas dicas lá no nosso canal, na Rede Vizinha, no feed. Tem muita coisa bacana para você também. No nosso canal aqui também do YouTube, tem muito MarqueCast legal, tem dica que você pode aproveitar, tem dica que você pode anotar, ficar ali fazendo uma por dia. Tem o livro, né, Mulheres que se Amam, tem 30 histórias de mulheres que se superaram, que tiveram resiliência, que tiveram autoconfiança, que entregaram suas vidas para Deus, para o Deus também que elas também acreditam. Tem mulheres aqui de várias etnias, mulheres maravilhosas que se exporam para contar a história dela. Inclusive, a Jéssica é uma das coautoras do livro. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Até o nosso próximo MarqueCast. Fiquem com Deus e um beijo no coração.